Você sabia que existem estimativas de que o lixo brasileiro, em média, é composto por 25% de papel, 4% de metal, 3% de vidro e 3% de plástico? Imagine um escritório em que os resíduos são praticamente papéis. Os cestos de lixo desse escritório são esvaziados 3 vezes por dia. Nesse escritório existem 10 cestos de lixo. Como podemos determinar o volume de lixo produzido diariamente nesse escritório? Estas e outras questões você aprenderá nesta aula de matemática. Preste atenção! Olá pessoal, nesta aula vamos falar um pouco sobre geometria espacial. Já sabemos que para determinar o volume de um sólido, a geometria métrica espacial compara esse sólido com outro, tomando-o como unidade. O resultado dessa comparação é um número real positivo, chamado volume do sólido. Você saberia calcular o volume do seu corpo? Então aprenda como fazer isso prestando atenção na história a seguir. Para calcular o volume de um sólido de qualquer formato, podemos utilizar o princípio de Arquimedes, descoberto por volta do século III a.C. De modo simples, prosaico, nós podemos falar o seguinte. Imagine a situação enquanto você toma banho. Aí, o matemático e o físico grego Arquimedes propôs que você mediria a medida de água da banheira e verificaria quanto essa água subia quando você mergulhasse dentro da banheira. Essa quantidade é exatamente relativa ao seu volume. Observe nessa figura como obter o volume de um sólido, de um formato qualquer, por exemplo, uma pedra. Agora, veja como você pode calcular o volume do seu corpo. Primeiro passo, enche uma banheira de água de modo a ficar completamente cheia, com você submerso na banheira. Faça uma marca na altura da banheira em que a água atingiu. Saia da banheira. Utilizando então uma garrafa de 1 litro, coloque a água até que a linha da água atinja a marca que você fez na banheira. O número de litros necessário para completar a água na banheira até a marca corresponderá ao volume do seu corpo. Agora, vamos aprender um importante princípio que é utilizado no cálculo de volumes de sólidos geométricos. O matemático Francesco Bonaventura Cavalieri observou que pilhas de objetos idênticos, dispostos de maneiras diferentes, têm o mesmo volume. Observe essas pilhas de papel que têm todas a mesma quantidade de folhas, 500 folhas em cada uma delas. Veja que estão armadas de forma diferente, ou seja, eu as empilhei de formas distintas. Porém, como elas têm todas a mesma quantidade de folhas, 500 em cada, com certeza todas elas têm o mesmo volume. O que Francesco Cavalieri afirmou pelo seu princípio é exatamente isso, que, estando eles em formas diferentes, ainda assim podem ter o mesmo volume. Para provar isso daí, Francesco Cavalieri demonstra que, se seccionarmos um plano horizontal de cada uma dessas pilhas, a gente vai observar que todas têm a mesma área. Veja, na primeira, obviamente o plano horizontal, no nosso caso, é a própria folha. Imagine que seccionei essa primeira folha, é um plano horizontal. Nesse segundo, fizemos a mesma coisa. E no terceiro, estamos seccionando a mesma coisa. Você pode verificar que, por serem as 3 folhas de sulfite, claramente as 3 folhas têm a mesma área. E por isso, pelo princípio de Cavalieri, terão o mesmo volume. Perfeito? Se 2 ou mais sólidos de mesma altura estão sobre um plano alfa, e qualquer plano paralelo ao plano alfa determina nesses sólidos figuras planas de mesma área, então esses sólidos têm o mesmo volume. Como já comentamos, esse princípio é fundamental para que possamos calcular de forma mais simples o volume de muitos sólidos. Vamos então agora estudar um pouco mais detalhadamente alguns sólidos geométricos. Prismas. Os prismas são sólidos limitados por 2 superfícies poligonais convexas de N lados.
paralelas e congruentes, que são chamadas de bases, e por N superfícies determinadas por paralelogramos, que são denominadas faces laterais. De forma mais simples, podemos dizer: prismas são poliedros que possuem duas faces paralelas e congruentes, denominadas bases, e as demais faces, chamadas de faces laterais, têm formato de paralelogramo. O encontro de duas faces origina uma aresta do prisma. A intersecção de duas faces laterais dá origem a uma aresta lateral. Já o encontro da base com uma face lateral dará origem a uma aresta da base. A distância entre os planos que contêm as bases é chamada altura do prisma. O prisma pode ser reto ou oblíquo. Essa diferenciação se dá pelo seguinte: o prisma reto possui arestas laterais perpendiculares às bases, e suas medidas coincidem com a altura do prisma. Nesse caso, as faces laterais são retângulo. Prisma oblíquo é quando essas arestas laterais não são perpendiculares às bases, ou seja, elas são oblíquas às bases, estão inclinadas. Os prismas recebem nomes de acordo com os polígonos da base. Prisma triangular, base é um triângulo. Prisma quadrangular, a base é um quadrilátero. Prisma pentagonal, a base é um pentágono. Se um prisma reto tem bases representadas por polígonos regulares, dizemos que esse prisma é regular. Vamos agora falar do volume do prisma. Para calcular o volume de um prisma, utilizamos a fórmula volume, V, igual a B, que é base, vezes altura. B é a área da base, H é a medida da altura. Pessoal, é importante que você entenda que quando eu estou falando de prisma, eu não vou especificar para você a figura, se é triangular, quadrangular, isso não faz diferença para nós, a fórmula sempre é a mesma. Quer dizer, então, que se você estiver falando de um prisma de base triangular, a área da base será a área de um triângulo, e assim sucessivamente. Tudo bem? A área do prisma. O prisma possui diversas partes que têm área. Especificamente, existe a área lateral e as áreas da base. A área lateral de um prisma é a soma das áreas de suas faces laterais. Vamos indicá-las por A, seguido de um índice L. A área total de um prisma podemos indicar ou por um A, seguido de um T, também de índice, ou apenas por A. E que, nesse caso, vai ser a soma da área lateral com a área das bases. Vamos indicá-la simplesmente por A, na nossa aula de hoje, por uma questão de facilitar o nosso entendimento. Então, nós teremos o quê? Que a área total é igual à área lateral, que é a soma de todas as áreas laterais, mais duas vezes a área da base, porque um prisma possui duas bases. Vamos agora a um exemplo. Veja, vamos determinar o volume e a área total da superfície de um prisma quadrangular regular, sabendo que as arestas da base medem 4 centímetros e a altura é de 5 centímetros. Sabemos que o volume desse prisma será dado por V igual a B vezes H. Temos que H é igual a 5 centímetros e que B, a área da base, é igual a 4 ao quadrado, porque trata-se da base quadrangular. Ou seja, 4 ao quadrado igual a 16 centímetros ao quadrado. Então, substituindo esses valores na fórmula, teremos que volume é igual a 16 vezes 5. 16 vezes 5, 80. Logo, o volume desse prisma é 80 centímetros cúbicos. Veja bem, área é em centímetros quadrados, volume é em centímetros cúbicos. Ou seja, o volume desse prisma, que é tudo que lhe ocupa internamente, é medido sempre em medidas cúbicas. Podemos dizer que esse volume é equivalente a 80 cubos de 1 centímetro de aresta. Falta então determinarmos agora a área total desse prisma. Nesse caso, a área total, que é dada pela soma entre a área lateral e duas vezes a área da base. Como já calculamos a área da base, precisamos então determinar a área lateral. Veja bem, as faces laterais são retângulos congruentes, cujos lados medem 4 centímetros e 5 centímetros. Logo, a área de cada uma das faces é medida como a área de um retângulo. Então, é só fazer o produto da base vezes a altura, 4 vezes 5. Nesse caso,
20 centímetros ao quadrado. A área lateral, então, será dada por 4 vezes a face dos retângulos, que cada uma delas mede 20 centímetros ao quadrado. Logo, a área lateral igual a 80 centímetros ao quadrado. Então, para finalizar o nosso exemplo, vamos calcular essa área total, somando a área lateral a 2 vezes a área da base. Temos então que a área total igual a área lateral mais 2 vezes a área da base, 80 mais 2 vezes 16. Fazendo as operações, chegaremos que a área total será de 112 centímetros quadrados. Ou seja, é equivalente a 112 quadrados de lado 1 centímetro, 112 centímetros quadrados. Vamos agora para um outro tipo de sólido geométrico. Vamos falar um pouco sobre as pirâmides. A primeira imagem que nos vem à cabeça quando falamos de pirâmides são as pirâmides do Egito, construídas há milhares de anos e até hoje um mistério para os estudiosos. Então, vamos definir um pouco o que vem a ser a pirâmide. Pirâmides são sólidos limitados por uma superfície poligonal convexa, de N lados, e por N superfícies determinadas por triângulos. A superfície poligonal convexa é chamada de base. As superfícies determinadas pelos triângulos são denominadas de faces laterais. O encontro de duas faces laterais determina uma aresta lateral. As arestas laterais se encontram em um ponto V, chamado vértice da pirâmide. O encontro de uma face lateral com a base determina uma aresta da base. E a distância entre o vértice V da pirâmide e o plano que contém a base é chamada de altura da pirâmide. Assim, como os prismas, as pirâmides podem ser retas ou oblíquas. Se todas as arestas laterais são congruentes, a pirâmide é reta. Caso contrário, ela é oblíqua. Da mesma forma que os prismas, as pirâmides recebem o nome de acordo com o polígono da base. Pirâmide triangular, base, um triângulo. Pirâmide quadrangular, base, um quadrilátero. Se uma pirâmide reta tem base representada por um polígono regular, dizemos que essa pirâmide é regular. Nesse tipo de pirâmide, a altura de cada face lateral é denominada apótema da pirâmide. Nessa figura, o apótema da pirâmide está representado pelo segmento VM. Agora vamos aprender como calcular o volume e a área das pirâmides. Volume da pirâmide. O volume de um prisma equivale a 3 vezes o volume de uma pirâmide, que tenha a mesma base e a mesma altura. Isso quer dizer que o volume de uma pirâmide é igual a terça parte do volume de um prisma, com a mesma base e a mesma altura. Então, o volume da pirâmide será dado por V igual a 1/3 vezes base vezes altura, em que B representa a área da base da pirâmide e H representa a altura da pirâmide. Veja, nós multiplicamos por 1/3 o volume de um prisma. Essa relação significa o seguinte: se quiséssemos encher um prisma de água utilizando pirâmides de mesma base e altura desse prisma, seria utilizado o volume de 3 dessas pirâmides para encher esse prisma. Área da pirâmide. A área lateral é a soma das áreas de suas faces laterais. Vamos indicá-la novamente por A índice L. A área total é a soma da área lateral com a área da base da pirâmide. E vamos indicá-la simplesmente por A. Dessa forma, teremos que a área total é a soma entre a área lateral e a base. Vamos agora praticar um pouco. Observe a figura da pirâmide. Vamos determinar o volume e a área total dessa pirâmide. Sabemos que o volume é dado por volume igual a 1/3 vezes base vezes altura. Então precisamos da altura da altura e da área da base dessa pirâmide. Pela figura, verificamos que a altura vale 4 centímetros. Como a aresta da base mede 6, temos que a base é igual a 6 ao quadrado. Logo, base igual a 36 centímetros ao quadrado. Substituindo os valores de H, altura, e base na fórmula do volume, teremos volume igual a 1/3 vezes 36 vezes 4. Resolvendo essa operação, obteremos que o volume é igual a 48 centímetros cúbicos. Logo, pelo mesmo princípio, é como se nós tivéssemos volume de 48
cubos de 1 centímetro de lado. Vamos agora determinar a área dessa pirâmide. Devemos lembrar que a área da pirâmide, ou área total, é a soma da área lateral com a área da base. Ou seja, como já conhecemos a área da base, para determinarmos a área total é necessário que agora calculemos a área lateral. Como a pirâmide é quadrangular regular, temos que a base será um quadrado. E a área lateral é 4 vezes a área de uma face lateral. Observando a figura, notamos que cada face lateral é representada por um triângulo de 6 centímetros de base. E a altura é igual ao apótema da pirâmide, ou seja, 5 centímetros. Sendo assim, temos que a área da face é igual a 6 vezes 5 sobre 2. A área da face igual a 15 centímetros quadrados, que representa a área de uma face lateral. Como temos 4 faces laterais, teremos que multiplicar esse valor por 4. Então, teremos a área lateral igual a 4 vezes 15, e, portanto, a área lateral igual a 60 centímetros quadrados. Esse valor representa somente a área lateral. Finalmente, podemos calcular a área total dessa pirâmide. E a área total nada mais é que a soma da área lateral com a área da base. Fazendo essa operação, a área total igual a área lateral 60 mais área da base 36, portanto, a área total 96 centímetros quadrados. Ou seja, a área total da pirâmide é de 96 centímetros quadrados. Falaremos agora um pouco sobre os sólidos de revolução. A região colorida da figura gira em torno da reta. É um eixo de rotação, determinando o sólido no espaço. Todo sólido obtido através de um movimento de rotação completa de uma região plana em torno de uma reta, sendo a região e a reta do mesmo plano, é chamado de sólido de revolução. Veremos agora alguns exemplos de sólidos de revolução. Um cilindro circular reto é formado através de uma região retangular. Um cone circular reto é formado através de uma região triangular. Já um tronco de cone circular reto é formado através de uma região trapezoidal. E uma esfera é formada através de um semicírculo. Agora, vou mostrar alguns exemplos de como calcular as áreas e os volumes de alguns sólidos de revolução. Cilindro. O cilindro circular reto é o sólido obtido pela rotação completa de um retângulo em torno de um eixo que contém seus lados. Os elementos de um cilindro reto são os seguintes. O eixo é denominado eixo do cilindro. A rotação dos lados AB e CD geram os círculos que representam as bases do cilindro. O raio da base tem medida igual a AB e também igual a CD, e será representado por Rzinho. A superfície gerada pela rotação do lado BC é denominada superfície lateral. A altura do cilindro, que representaremos por H, é a distância entre os planos que contêm as bases. O segmento BC, ou qualquer outro paralelo ao eixo, cujas extremidades são os pontos da circunferência das bases, são denominados de geratrizes. No cilindro circular reto, a medida da geratriz é igual à altura. Esse cilindro não é reto. Cilindros como esse são chamados de cilindros circulares oblíquos e não são sólidos de revolução, pois não são gerados pela rotação de uma região plana. Vamos agora aprender a calcular o volume e a área de um cilindro. Volume do cilindro. A partir do princípio de Cavalieri, é possível demonstrar que o volume de um cilindro é dado por volume igual à área da base vezes altura, em que B é a área da base do cilindro e H é a altura do cilindro. Sendo a base do cilindro um círculo de raio R, então temos que a área da base é igual a π vezes R ao quadrado, e, portanto, teremos volume do cilindro igual a πr ao quadrado vezes H. Área de um cilindro circular reto. Devemos lembrar que a superfície de um cilindro é formada por duas partes planas, que são as bases, e uma parte curva, que é a superfície lateral. Essa figura representa a planificação de um cilindro reto.
Observe essa figura e perceba que quando planificamos a superfície lateral de um cilindro reto, obtemos um retângulo. Notamos que um dos lados desse retângulo tem a medida igual ao perímetro do círculo, ou seja, seu comprimento, círculo da base. E o outro lado tem medida igual à altura, que é a própria altura do cilindro. Dessa forma, a área lateral de um cilindro pode ser dada por área lateral igual a 2πr vezes h. A área total de um cilindro é a soma das áreas das bases com a área lateral. Assim teremos área total igual a área lateral mais 2 vezes a área da base. Vamos calcular a área superficial, ou seja, a área total de um cilindro circular reto gerado pela rotação completa de um retângulo, cujos lados medem 4 e 8 centímetros ao redor do lado maior. Vamos também determinar o volume do cilindro obtido pela rotação desse retângulo. O raio da base do cilindro coincide com o lado menor do retângulo. Logo, raio igual a 4 centímetros. A altura do cilindro é igual à medida do lado maior do retângulo. Portanto, h igual a 8 centímetros. Assim, a área da base é dada por área da base igual a π vezes r ao quadrado. Área da base igual a π vezes 4 ao quadrado. Se considerarmos que o valor de π é aproximadamente 3,14, temos que a área da base é aproximadamente de 50,2 centímetros quadrados. Já a área lateral é dada por 2 vezes π vezes r vezes h. Portanto, a área lateral igual a 2 vezes 3,14 vezes 4 vezes 8. Portanto, a área lateral é igual a aproximadamente 201 centímetros quadrados. Para determinar a área superficial do cilindro, temos que somar as áreas da base com a área lateral. Assim temos, então, a área superficial é aproximadamente 50,2 mais 50,2 mais 201, que é aproximadamente 301,4 centímetros quadrados. Agora, vamos determinar o volume desse cilindro. Temos que volume é igual a base vezes altura. Então, como a base é igual a 50,2 centímetros quadrados e a altura é igual a 8, teremos volume igual a 50,2 vezes 8. Logo, volume igual a 401,6 centímetros cúbicos. Agora, vamos estudar o cone circular reto, que é um outro sólido de revolução. O cone circular reto é o sólido obtido pela rotação completa de um triângulo retângulo em torno de um eixo que contém um de seus catetos. Cone circular reto. Elementos do cone reto. O eixo E é denominado eixo do cone. O círculo gerado pela rotação do cateto OP é chamado de base do cone. O raio R desse círculo é o raio da base do cone. A superfície gerada pela rotação da hipotenusa VP é chamada superfície lateral do cone. Todo segmento de reta, cujos extremos são ponto V e um ponto da circunferência da base, é denominado geratriz do cone, que representaremos por G minúsculo. O ponto V é denominado vértice do cone. A distância do vértice ao plano que contém a base, é chamada altura e será representada por H. O cone dessa figura não é reto e, portanto, não é um cone de revolução. Cones como esse são chamados cones oblíquos. Agora, vamos aprender como calcular o volume e a área de um cone reto. Volume do cone. Pelo princípio de Cavalieri, podemos provar que o volume de um cone pode ser obtido da mesma forma que o volume de uma pirâmide. Assim temos que volume é igual a 1/3 vezes base vezes altura, em que B é a área da base do cone e H é a altura do cone. Lembrando que a base do cone é um círculo, teremos que base é igual a π vezes r ao quadrado e, portanto, o volume do cone será igual a 1/3 vezes πr ao quadrado vezes h. A área do cone circular reto. Inicialmente,
vamos aprender como determinar a área lateral de um cone. Planificando um cone, observamos que sua superfície lateral é constituída por um setor circular de raio igual à medida da geratriz G e o arco de comprimento igual ao perímetro do círculo da base do cone, ou seja, 2 vezes π vezes r. Lembrando que a área de um setor circular pode ser calculado pela fórmula área do setor igual a L vezes raio sobre 2, em que L é a medida do arco desse setor e R é o raio do setor, vamos aí então retornar essa figura e representar a planificação desse cone. Como já falamos, o comprimento do arco desse setor é dado pelo perímetro da base, ou seja, 2πr. O raio desse setor tem medida igual à geratriz G do cone. Então temos área do setor igual a L vezes R sobre 2, onde L é igual a 2πr e o R é igual a geratriz. Então, a área lateral é igual a 2πr vezes G, tudo dividido por 2. Então, a área lateral igual a π vezes R vezes G, após simplificado. Ou seja, a área lateral do cone reto é dada pelo produto entre π vezes raio da base vezes geratriz. Área do cone. A área do cone, ou área total do cone, é a soma da área lateral com a área da base. Assim temos que área total é igual à área lateral mais B, base, em que a área lateral é π vezes R vezes G e a base B é igual a π vezes R ao quadrado. Portanto, a área total é π vezes R vezes G mais πr ao quadrado. Se você quiser, você pode até fazer uma simplificação desses termos aí. Para entender melhor todos esses conceitos, vamos diretamente para um exemplo. Um triângulo retângulo sofre uma rotação completa em torno do eixo, que contém o cateto maior. Vamos calcular o volume do cone circular reto formado e a área total desse cone, sabendo que os catetos do triângulo medem 3 e 4 centímetros. O cone tem 4 centímetros de altura e 3 centímetros de raio. Dessa forma, temos volume igual a 1/3 vezes B vezes H. Temos, então, que calcular a área da base do cone. A área da base do cone é igual a π vezes R ao quadrado, onde R é igual a 3. Logo, base igual a π vezes 3 ao quadrado, ou ainda, base igual a 9π, centímetros quadrados. Substituindo os valores da área da base e da altura na fórmula, vamos ter V igual a 1/3 vezes B vezes H, então V igual a 1/3 vezes 9π vezes 4. Fazendo os cálculos, V igual a 12π. Da mesma forma que já fizemos anteriormente, se tomarmos π igual a 3,14, aproximadamente, teremos que volume é igual a 12 vezes 3,14, ou seja, aproximadamente 37,68 centímetros cúbicos, que é o volume desse cone que foi formatado com aquele triângulo. Agora, vamos determinar a área total desse cone. Para obtermos a área total do cone, basta somarmos a área lateral e a área da base. Como já sabemos o valor da área da base, teremos que calcular a área lateral, que é dada por área lateral igual a π vezes R vezes G. Sabemos que R é igual a 3 centímetros, mas a medida da geratriz ainda não é conhecida. Para determinarmos essa medida, vamos retomar a figura do triângulo que dá origem ao cone. Observando o triângulo VOP, percebemos que as medidas dos catetos já são conhecidas. OP é igual a R, que é igual a 3 centímetros, e VO é igual a H, que é igual a 4 centímetros. Logo, para determinarmos a medida da geratriz, G igual a VP, basta que apliquemos o teorema de Pitágoras. Nesse triângulo, temos então que geratriz ao quadrado igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. Substituindo os valores de R e de H, obteremos que geratriz igual a 5 centímetros. Agora que descobrimos a medida da geratriz, podemos determinar a área lateral do cone. Área lateral igual a π vezes R vezes G, onde R é igual a 3 e geratriz igual a 5.
Portanto, a área lateral igual a π vezes 3 vezes 5. Ou seja, a área lateral igual a 15π centímetros quadrados. Finalmente, poderemos calcular a área total do cone, que nada mais é que a soma da área lateral com a base. Se a base vale 9π e a área lateral vale 15π, teremos que a área total igual a 15π mais 9π. A área total igual a 24π centímetros quadrados. Ou ainda, utilizando π aproximadamente igual a 3,14, teremos que a área total será de 75,36 centímetros quadrados. Agora, vamos conhecer um outro importante sólido de revolução, a esfera. A esfera é obtida pela rotação completa de um semicírculo em torno do eixo que contém o diâmetro. A superfície gerada pela semicircunferência é a superfície esférica da esfera. O raio R do semicírculo é também o raio da esfera. O ponto O é o centro da esfera. Agora, vamos aprender a calcular o volume da esfera e a área da superfície esférica. Volume da esfera. Utilizando o princípio de Cavalieri, podemos provar que o volume da esfera é dado por volume igual a 4/3 de π vezes R ao cubo, em que R representa o raio da esfera. Área da superfície esférica. A área da superfície esférica é dada por área igual a 4 vezes πr ao quadrado, em que R representa o raio da esfera. Vamos agora, então, a um exemplo. Um semicírculo com 10 centímetros de raio faz a rotação completa em torno de seu diâmetro. Vamos calcular tanto a área superficial quanto o volume da esfera formada. O raio da esfera é igual ao raio do semicírculo, que a gerou. Logo, raio igual a 10. Assim, temos que a área superficial é dada pela fórmula 4 vezes π vezes r ao quadrado. Substituindo os valores, teremos que a área superficial é igual a 4π vezes 10 ao quadrado, ou seja, 400π. Considerando novamente π igual a 3,14, teremos que a área superficial é de aproximadamente 1.256 centímetros quadrados. Já o volume é calculado pela fórmula 4/3 de πr ao cubo. Aplicando os valores que temos dos dados ao volume, veremos que ficará 4/3 vezes π vezes 10 ao cubo. Novamente, considerando π como 3,14, chegaremos a um valor aproximado do volume de 4.186,7 centímetros cúbicos. Lembra-se da situação inicial da aula sobre como calcular a quantidade de lixo produzida diariamente? Com os conhecimentos adquiridos até agora, já podemos solucionar essa questão. Retomando a questão inicial da aula, como podemos determinar o volume de lixo produzido diariamente no escritório citado? Sabemos que o cesto de lixo tem forma de cilindro com 26 centímetros de diâmetro e 30 centímetros de altura. Sabemos que o volume de um cilindro é dado por volume igual a base vezes altura. Temos que H igual a 30 centímetros e precisamos calcular a área da base, ou seja, B. Nesse caso, a base é um círculo e, por isso, B é igual a π vezes R ao quadrado. Temos então que descobrir o valor de R. Como o diâmetro da base vale 26 centímetros, temos a medida do raio, que é igual a 13 centímetros. Então, a área da base será B igual π vezes 13 ao quadrado. B igual 169π centímetros quadrados. Agora, podemos determinar o volume do cesto de lixo. Volume igual base vezes altura, sendo H 30 centímetros e B 169π centímetros quadrados. Temos então V igual 169π vezes 30, V igual
5.070 pi centímetros cúbicos, utilizando pi aproximadamente 3,14, temos V aproximadamente 15.920 centímetros cúbicos. Assim, o volume de um cesto de lixo é de 15.920 centímetros cúbicos. Como esse cesto é esvaziado 3 vezes por dia, temos que o lixo produzido em um dia, relativo a um cesto, é igual a 3 vezes 15.920, que é igual a 47.790 centímetros cúbicos. Como naquele escritório existem 10 cestos de lixos, portanto temos 10 vezes 47.790 centímetros cúbicos, que é igual a 477.900 centímetros cúbicos. Então, naquele escritório são produzidos 477.900 centímetros cúbicos, ou 0,477.900 metros cúbicos de lixo por dia, ou seja, quase meio metro cúbico de lixo por dia. Agora, imagine a quantidade de lixo produzido em um mês e em um ano. Mas a boa notícia é que, nesse caso, como o lixo é basicamente composto por papel, a maior parte desse volume poderá ser reciclado. Você sabe como fazer medidas indiretas utilizando uma foto? Isso é possível. Veja como. Suponha que você quer saber qual é a altura de uma estátua. Então faça o seguinte. Primeiro, tire uma foto sua ao lado dessa estátua. Segundo, imprima essa foto. Terceiro, com uma régua, meça na foto a sua altura e também a altura da estátua. Quarto, descubra o número K de vezes que a medida da sua altura na foto cabe na altura da estátua também na foto. Multiplique a sua altura real por K. O número obtido da multiplicação da sua altura por K corresponderá à altura da estátua. A realização de medidas indiretas por meio de fotos só é possível devido ao fato de que a imagem representada em uma foto ser semelhante à imagem real. Nessa foto, a altura da pessoa é de 2 centímetros, enquanto a altura da estátua é de 10 centímetros. Nesse caso, a medida da altura da pessoa na foto cabe 5 vezes na altura da estátua, pois 2 cabe 5 vezes no 10. Ou seja, para essa situação, temos que K é igual a 5. Se a altura dessa pessoa é de 1,80 metros, então a altura da estátua é de 5 vezes 1,80, igual a 8,0 metros. Ou seja, a altura da estátua é de 8 metros. Para concluirmos a nossa aula, vamos agora a alguns exercícios. Primeiro, uma indústria de embalagens vai fabricar caixas cúbicas para bolas. Cada bola tem 10 centímetros de raio e ficará inscrita na caixa, ou seja, irá tangenciar suas paredes. Quantos centímetros quadrados de papelão serão gastos, no mínimo, para a fabricação de cada embalagem? Veja, pessoal, observe a figura. Você notará que a esfera está tocando todas as faces do cubo. A partir desses dados e dessa visualização, nós iremos calcular os dados pedidos, que nesse caso é o cálculo da área total da embalagem, que tem a forma de um cubo. Sabemos que o cubo é formado por 6 faces, que têm forma de quadrado, porque é um prisma quadrangular regular. Logo, sua área total é dada por 6 vezes a área de um quadrado, que é 6 vezes A ao quadrado. Sendo que A é a medida da aresta do cubo. E aí está a nossa primeira questão, porque não conhecemos o valor de A. Porém, observando a figura, verificamos que a secção da figura leva exatamente a concluirmos que a aresta
do cubo é igual ao dobro do raio da esfera. Temos, então, que se A é igual a 2R, A será igual a 2 vezes 10 e, portanto, A será igual a 20, nossa unidade, centímetros. Feito isso, temos agora a medida da aresta. Logo, para calcularmos a área total, basta que façamos a substituição na fórmula da área. Teríamos, então, o quê? A área total igual a 6 vezes A ao quadrado e, portanto, a área total igual a 6 vezes 20 ao quadrado. Obteremos que a área total igual a 2.400 centímetros quadrados. Ou seja, para cada embalagem serão gastos, no mínimo, 2.400 centímetros quadrados de papelão. Claro que, nesse caso, nós não estamos levando em conta os pedacinhos de papelão que são usados para fazer a colagem, a emenda dessa embalagem. Próximo exercício. Calcule o volume e a superfície do sólido obtido pela revolução completa de um retângulo, cujos lados medem 3 e 2 centímetros em torno do lado menor. Como podemos ver, quando esse retângulo gira ao redor do lado menor, forma um cilindro de altura igual a 2 centímetros e o raio igual a 3 centímetros. A fórmula para obtermos o volume do cilindro é dada por, vamos escrever, volume igual a base, a área da base, vezes a altura. Portanto, precisamos calcular a área de sua base, utilizando para isso a fórmula que calcula a área da área de um círculo. Nesse caso, a área de círculo igual a π vezes r ao quadrado e, portanto, a área de círculo igual a, como a medida é 3 do lado, teremos que será 3 ao quadrado vezes π, 9 vezes π. Nesse caso, π também vale 3,14. Fazendo essa multiplicação, chegaremos a aproximadamente 28,26 centímetros quadrados. Eu deixo para vocês essa operaçãozinha, faça até o final, para você verificar o valor exatamente dessa área. Bem, vamos então ao volume. Substituindo direto na fórmula, volume igual a 28,26 vezes a altura, que é 2. Ou seja, volume igual a aproximadamente 56,52 centímetros cúbicos. Já para calcularmos a sua área superficial, precisamos de sua área lateral, que nos é dada pela seguinte fórmula. Veja lá, área lateral igual a 2 vezes π vezes r vezes h. Substituindo os valores, temos que a área lateral igual a 2 vezes π vezes o valor do raio, que no nosso caso é 3, vezes o h, que é 2. Você pode fazer também a substituição do valor de π já diretamente, colocando no seu lugar 3,14 vezes 3 vezes o 2, obtendo assim a área lateral igual a aproximadamente 37,68 centímetros quadrados. Veja, você tem agora a área lateral. Essa área superficial que falta calcular agora corresponde à área total e é igual à soma de 2 vezes a área da base com a área lateral. Ou seja, a área total será dada por 2 vezes a área da base mais a área lateral. Logo, a área total igual a 2 vezes 28,26 mais 37,68. E, portanto, a área total igual a aproximadamente 94,2 centímetros quadrados. Observe as dimensões dessa pirâmide quadrangular regular e determine o volume e a área total dessa pirâmide.
Primeiro, vamos calcular o volume dessa pirâmide. Sabemos que o volume de uma pirâmide é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. E nesse caso temos que a altura igual a 3 metros. E precisamos calcular a área da base. A partir da figura, verificamos que a aresta da base mede 8. Está dada ali. Logo, como a base é um quadrado, a área da base será a área da base igual a 8 ao quadrado e, portanto, a área da base igual a 64 metros quadrados. Retomando o cálculo do volume, teremos volume igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Logo, volume igual a 1/3 vezes a área da base que calculamos, que é 64, vezes a altura, que é 3. Logo, volume igual a 64 metros cúbicos. Vamos agora determinar a área total dessa pirâmide. Sabemos que para calcularmos a área total de uma pirâmide, basta somarmos a área lateral com a área da base. A área da base já é conhecida. Temos então que calcular a área lateral. Claro que sabemos que a área total é a área da lateral mais base. Para calcularmos a área lateral, temos que lembrar que, como é uma pirâmide quadrangular regular, a área lateral é formada por 4 faces iguais, 4 faces que são triângulos isósceles. Cada uma dessas faces, sendo triângulos isósceles, tem a medida igual à aresta da base, ou seja, 8 metros. A altura com medida igual ao apótema da pirâmide, que na figura está representado pelo segmento VM. Área, então, da face igual a 8 vezes o segmento VM dividido por 2. Precisamos, então, calcular o valor do apótema da pirâmide, ou seja, o valor de VM. Novamente, quando observamos a figura, verificamos que o VM, o apótema da pirâmide, nada mais é que um dos lados de um triângulo retângulo. Portanto, aplicando para o cálculo do apótema o teorema de Pitágoras, nós teremos, veja, VM ao quadrado igual a OM ao quadrado mais VO ao quadrado. E, portanto, como OM é igual a 4 e VO é igual à altura, que é igual a 3, teremos que VM ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é igual a 25. Portanto, VM é igual a 5 metros. Este é o valor do apótema. Retomando o cálculo da área da face lateral, temos que a área da face igual a 8 vezes a medida de VM sobre 2. E, portanto, a área da face igual a 8 vezes 5 sobre 2. Logo, 8 vezes 5, 40 sobre 2, 20 metros. Essa medida é de uma das faces. Portanto, nós temos que multiplicá-la por 4 para obtermos a área lateral. Logo, a área lateral igual a 4 vezes a área da face, que é 20. Logo, a área lateral igual a 80 metros quadrados. Finalmente, podemos calcular a área total da pirâmide, que basta, para esse caso, somarmos a área lateral com a área da base. Temos, então, que, como a área lateral é 80 e a área da base é 64, a área total será igual a 80 mais 64. Logo, a área total igual a 144 metros quadrados. Veja, então, pessoal, que quando somamos, obtivemos a área total de 144 metros quadrados. Com isso, encerramos a aula de hoje. Um abraço a todos vocês, bons estudos, estudem geometria. Tchau, tchau, pessoal. Para aprofundar os conhecimentos sobre a história e os personagens da matemática, indicamos as seguintes obras. Introdução à História da Matemática, de Howard Ives, publicado pela editora da Unicamp.
História da Matemática, de Carl Boyer, publicado pela editora Edgar Blücher. História Universal dos Algarismos, a inteligência dos homens contada pelos números e pelo cálculo, de George Ifrah, publicado pela editora Nova Fronteira.